Querido aluno, querida aluna, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula de filosofia. Eu sou o professor Cauê Kaique e juntos, hoje, continuaremos a investigar o módulo 3, intitulado Filosofia, Linguagem e Arte, em específico o capítulo de número 8, intitulado A Estética. Para pensar um pouco nessa modalidade de entendimento filosófico, a estética, eu te convido inicialmente a pensar sobre o que é viajar. Fazer filosofia é como viajar sem sair do lugar. Um movimento subterrâneo e imperceptível do corpo. Não se trata de uma viagem interior, mas de uma nomadização das relações com o mundo, no sentido de viver como um nômade, sem território fixo. Qualquer um, letrado ou iletrado, pode arriscar a embarcar nesta experiência do viajar. E toda viagem é, a princípio, uma oportunidade excepcional de encontrar uma nova experiência. E neste sentido, de uma nova experiência, é descobrir lugares que não nos são familiares, nas suas mais variadas manifestações, desde o clima, vocabulário, manifestações comportamentais, culinária. Trata-se de um mergulho admirado na alteridade. Viajar é, além disso, permitir que a força do inesperado nos arrebate. Quando viajamos, abandonamos provisoriamente a segurança de nossas casas e a identidade garantida por nossas propriedades, nosso trabalho e nossas conexões sociais. Viajar é ajudar a sua mentalidade, a sua consciência a relativizar as verdades do mundo e fazer novos círculos de ideia. Vamos juntos ser viajantes. Viajante e filósofo se assemelham na atitude. Ambos se desembaraçam da rotina diária do trabalho e da diversão e se deixam levar pela atmosfera de admiração pelo mundo. A diferença sutil, mas clara, é que o viajante tende a se surpreender com os aspectos mais inusitados e, portanto, ao descobrir novos lugares, percorrer novas culturas. Ao passo que o filósofo se espanta, principalmente com os acontecimentos tidos por banais e evidentes à sua volta. Vamos juntos, a partir de agora, viajar a respeito da estética e da filosofia da arte. Para começarmos a discussão do conteúdo de estética em nossa aula de filosofia, vamos inicialmente analisar a obra de Goya intitulada O Sono da Razão Produz Monstros. Veja, Francisco Goya, nesta obra, apresenta a imagem do filósofo na era moderna. É como a ideia de um sentinela, ou farol alertando com sua luz contra os possíveis desvios de seu caminho em busca da racionalidade. Veja, muitas vezes, aquilo que está no campo da subjetividade, aquilo que está no campo dos elementos efêmeros, que em grande aspecto estão presentes dentro da nossa mentalidade, da nossa consciência, acabam distorcendo os encaminhamentos da razão. Ao observarmos o quadro de Goya, O Sono da Razão Produz Monstros, observamos como, na história da filosofia e na história das mentalidades também, muitas vezes o acesso à razão ou a acese à razão acaba sendo comprometida por outros tipos de conhecimentos ou por outros tipos de pensamentos que distorcem a nossa capacidade de entender. E para pensar um pouco sobre isso, sobre o papel da filosofia, norteando a forma de pensar, vamos a outro exercício já aí no campo da estética. Veja, aqui ao lado projetamos agora a obra Autorretrato em um Círculo de Amigos de Mantua, de 1605, do artista flamengo Peter Paul Rubens. Veja, esta imagem é uma primeira modalidade de selfie, ou seja, um autorretrato. Vamos agora observar aqui abaixo do primeiro quadro a selfie mais acessada ou mais vista ou com maior quantidade de likes na rede social Instagram. Veja, o que elas têm de diferente, fora o contexto histórico de produção? Ambas não apresentam a ideia de um autorretrato, mas por que provavelmente você conhece apenas a segunda, a de baixo, e a primeira não? Sendo que este autorretrato de Paul Rubens seria uma primeira modalidade de selfie. Veja,
no campo do conhecimento, observamos que aquilo que está mais acessível a todos, como por exemplo uma foto veiculada em uma rede social, acaba sendo mais conhecida, mas que ambas as obras aqui ao lado, ou ambas as fotografias, têm o seu potencial artístico. Um dos nossos objetivos na aula de hoje é também buscar entender o potencial artístico da obra de arte, construindo a definição de arte. Observe esta fotografia. Você sabe quem está sendo ilustrado nesta fotografia? Muito bem. Nela temos o jovem e futuro político Arnold Schwarzenegger em 1966, exibindo aí seus músculos, seu corpo. Na nossa época, o corpo humano tem sido valorizado preponderantemente ou predominantemente pela força e pela beleza. Mas ele tem muitos outros poderes que ainda podem ser descobertos e desenvolvidos. O corpo humano pode sentir, pode querer, pode imaginar e pode pensar. Se hoje nós, por exemplo, também vivemos sobre algumas definições do que é arte, do que é belo, em um momento histórico, por exemplo, aí na década de 60 do século 20, essa fotografia do Schwarzenegger era sinônimo de arte, era sinônimo de beleza. E hoje, em nosso tempo, no tempo em que você é jovem, o que é belo? O que é arte? Já parou para pensar sobre isso? Queridos e queridas, o que é beleza? Tema polêmico, não? Para suscitar um debate sobre o que é beleza, sobre o que é belo e quais são as percepções que nós sentimos ao observar uma obra de arte, vamos a uma provocação. Na página 6 do seu livro está a imagem que será projetada aqui ao lado e que se intitula The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, ou A Impossibilidade Física da Morte na Mente de Alguém Vivo, do artista inglês intitulado de Damien Hirst. A obra ilustra um tubarão-tigre dentro de uma caixa de vidro com formaldeído. Esta obra de arte foi vendida em 2004 por, pasmem, 12 milhões de dólares. Isso suscitou na época um debate sobre: seria esta obra de arte bela? Seria esta obra efetivamente arte? Qual o valor estético desta obra? Eu quero saber a sua opinião. Vá agora ao fórum de discussão e deixe lá a sua percepção. Seria a obra de Damien Hirst arte? Tudo bem? Vamos continuar agora a nossa aula trazendo uma discussão sobre sensibilidade e beleza. Embora seja um tema fascinante, nem todo discurso sobre a beleza da arte é também um discurso belo. A filosofia sempre teve dificuldade de lidar com o belo artístico, pois ele parece pertencer exclusivamente ao gosto do domínio individual. Isto é, aquilo que eu acho, aquilo que você acha belo. É certo que o conceito de gosto não se discute, mas afinal, por que não se discute? Como fazer uma investigação sobre um objeto que não se deixa traduzir na forma de leis necessárias, gerais e universais? Talvez essa discussão seja uma discussão que tenha surgido para rever os nossos próprios conceitos. Em 1750, surge o conceito de estética, como nome de uma disciplina acadêmica que tenta sistematizar racionalmente a diversidade de gostos, ou ainda de experiências do belo na arte. O termo foi cunhado pela primeira vez por um filósofo alemão de nome Alexander Baumgarten. E, a partir da sua definição, construída recorrendo aos primórdios da filosofia grega, estética é aesthesis, no grego, que quer dizer percepção através dos sentidos ou sentimentos, ou ainda, do grego, significa a faculdade do sentir, do compreender. A estética seria, então, uma ciência da sensibilidade. Na verdade, uma ciência da exceção, já que visa discutir algo que pode ser mostrar vago e obscuro. O termo estética aponta para um certo preconceito, a crença de que existe a capacidade de apreciar a beleza e que ele se dá exclusivamente pelos chamados órgãos dos sentidos. Parece evidente que a arte apele mais aos sentidos e aos sentimentos do que à reflexão e à racionalidade. Por isso que, anteriormente, dissemos que gosto não se discute, porque a partir dos seus órgãos sensoriais, da relação que você estabelece com a obra, cria-se a sua definição do que é beleza ou não.
A arte é para sentir e não para pensar, afirmam ou apregou-se por todos os lados. Essa evidência é, entretanto, questionável. Há também uma participação imprescindível da inteligência, da racionalidade, na fruição da beleza, na concepção de belo na obra de arte. Quem já teve a oportunidade de observar o trabalho, por exemplo, de um artista como Rodin, ou ainda de um artista como Romero Brito? Como é que você compara as concepções de belo nesses dois artistas? Provavelmente não há uma resposta universal para esse questionamento, mas é possível construirmos encaminhamentos que nos levem a entender o que é belo e o que é beleza. Estética, beleza e obras de arte. Observe as obras de arte, ou as intervenções artísticas que projetaremos a seguir. Veja, tanto a obra de Banksy quanto a obra de J.R., ou ainda poderíamos citar aqui, por exemplo, uma obra de Cobra, um brasileiro internacionalmente conhecido. São referências de arte? São beleza? Veja, uma outra possibilidade de responder à questão se a arte é capaz ou não de produzir o belo, ou ainda produzir o que é verdadeiramente belo ou feio, parte de uma concepção histórica de filosofia. Teóricos como Platão e Aristóteles vão discorrer sobre essa temática. Aristóteles, na sua obra poética, procura mostrar que a arte é verdadeira, tanto do ponto de vista epistemológico quanto moral. Esse entendimento do filósofo é realizado sem que se abandone a ideia de que a arte é imitação. Ao contrário, ela se dá por intermédio de uma reinterpretação da mimesis. Platão acredita que a imitação é ela mesma uma atividade inferior e que inferioriza aquele que a pratica. Aristóteles defende a ideia de que mimesis é natural ao homem, abre aspas, nós contemplamos com prazer as imagens mais exatas daquelas mesmas coisas que olhamos com repugnância. Por exemplo, representações de animais ferozes e de cadáveres. Fecha aspas. Esse prazer com a arte seria similar ao prazer com o qual o homem sente quando aprende algo novo sobre o mundo. Portanto, existem duas concepções, a concepção platônica e a concepção aristotélica sobre o que é arte. Para Platão, a grande problemática se dá na relação entre original e cópia. A cópia, para Platão, como dito, é uma imitação. E por ser uma imitação da natureza, acima de tudo, na medida em que quando uma pessoa pinta, por exemplo, elementos da natureza, ela está imitando algo que já existe. E nessa dimensão, ele assim afirma que o belo, que aquilo que é esteticamente aprazível, agradável, nada mais é do que uma representação da natureza. Dentro desse diálogo entre os filósofos Platão e Aristóteles, vamos agora discorrer um pouco mais sobre o entendimento de arte, de beleza, de estética para Aristóteles. Para este filósofo, diferente de Platão, a mimesis não é apenas imitação dos objetos já existentes, mas pode ser também imitação de coisas possíveis, que ainda não têm, mas que podem vir a ter ou fazer parte da realidade. Nesse sentido, a arte não é apenas reprodução, mas invenção do real. Além disso, a arte pode ter uma função idealizadora ou caricatural. Na tragédia, por exemplo, a arte melhora seus modelos, apresentando-os de forma mais nobre, heróica ou virtuosa do que costumam ser. Pensa aí num filme que você já assistiu. Pensa aí em uma série em que você observa, por exemplo, um herói morrer de uma maneira trágica, mas um tanto quanto romantizada, não é? Quando na prática a condição da morte é bem diferente. Ou ainda, ter um ato heróico em um filme, uma série, uma peça de teatro. Essa é a concepção sobre a qual Aristóteles está discorrendo, não é? Da arte idealizadora ou caricatural. Ele diz ainda que, por exemplo, no campo da comédia, essa realidade caricatural, idealizadora, pode piorar algumas concepções, apresentando-os de modo mais ignorante, teimoso ou feio do que seria, por exemplo, o normal. Essa concepção de arte, de belo, para Aristóteles, é uma concepção que entende que, na prática, a poesia, por exemplo, a arte,
ela tem uma abordagem mais inteligente do que a narrativa histórica. Por quê? Porque cria esses elementos para ilustrar uma determinada concepção. Aristóteles, a arte e a catarse. Finalmente, o filósofo sobre o qual discorremos considera que a arte é extremamente necessária, porque ela provoca um efeito benéfico, intitulado de catarse. Um termo que nasce na medicina e que significa literalmente o processo de purgação dos elementos perniciosos presentes no corpo. Através da música, do teatro, da poesia, o espectador é incentivado a sentir fortes emoções, tais como o medo, a piedade, o entusiasmo, ainda assim sem sair do controle ou ainda sem entrar em desespero. Quando vamos ao cinema, quando assistimos uma série, quando assistimos a um filme, muitas vezes somos levados a sentir algo que o que gera é a apreciação da arte. No caso da tragédia, tal efeito só pode ser alcançado se o encenador, não é, conseguir manter a plateia a uma boa distância da ação ensinada, porque se você estiver lá em constante sofrimento, esse efeito da catarse, da purificação, te leva a sentir-se mal. Se a ação for perto demais, portanto, e a narrativa tratar de sentimentos próximos a, por exemplo, uma realidade nossa, a dor será insuportável e não haverá nenhum tipo de prazer estético. Se estivermos longe ou distanciados do objeto artístico apresentado, e se o enredo tratar de infortúnios de um inimigo odiado, por exemplo, então não ocorrerá nenhuma compaixão ou nenhuma catarse. As histórias reais, para fins purificadores, dizem respeito, portanto, aos infortúnios do concidadão, do vizinho, do amigo. A catarse contribui para fortalecer o sentimento de comunidade na plateia. Para Aristóteles, por fim, a boa convivência entre os habitantes de uma cidade ideal não seria nunca obtida com mera ausência de paixões, mas somente através de uma boa medida entre razão e afetividade. Enfim, a arte não é apenas capaz de nos trazer saber, ela é também uma função edificante e pedagógica. Observa, por exemplo, este quadro ou essa fotografia. Essa fotografia ilustra a expressão catártica de um fulião durante o carnaval. Veja, ao observarmos esta obra de arte, ela nos denota, nos traduz o que ele sentia, o purgamento desses sentimentos. Para Aristóteles, por fim, este é o papel da arte. A arte tem o papel de nos levar a sentir algo e de purgar este sentimento na condição de espectadores e apreciação da arte e da beleza. Pessoal, olha que interessante. Abra o seu livro na página 12 e vamos grifar um trecho da proposta que assim discute no finalzinho do primeiro parágrafo. A arte poética de Aristóteles, isto é, a sua definição de arte, guarda, assim como em Platão, íntima relação com a ética, pois as artes se dirigem às paixões humanas e funcionam como uma espécie de medicina da alma. Olha que interessante. A obra de arte guarda uma certa autonomia de significações, que resiste a todas as tentativas de imposição de tarefas ou funções. Para a gente pensar em um exemplo, vamos analisar o quadro Santa Maria Madalena de Tiziano, que foi produzido entre 1530 e 1535, certo? Olha ele aqui ao lado. Muito bem. Embora, as representações sobre Maria Madalena, uma figura bíblica, não é? Sejam representações que têm a intenção, o cunho, de transmitir a importância do arrependimento e da piedade, muitas vezes o que fica mais evidenciada nas telas é, por exemplo, as características da condição feminina. A obra de arte parece, por exemplo, uma representação da condição humana. Veja, por isso que os filósofos sobre os quais discorremos, Platão e Aristóteles, colocam que a obra de arte tem uma função. E é sobre essa função que a gente vai falar agora. O que você acha? Da antiguidade à idade moderna, as obras sempre foram utilizadas como, por exemplo, suporte para mensagens. Mesmo que, em muitos aspectos, acabem por enaltecer, como na observação aí da obra de Maria Madalena, características humanas. A minha pergunta é, a arte só é verdadeira quando atende
há uma finalidade que a transcenda, ou seja, não apenas a ideia de observarmos aí na obra Maria Madalena ou uma figura feminina, mas transcender uma discussão para além, por exemplo, de quem foi esta mulher? O que você acha? Novamente, participem do fórum de discussão e vamos lá aquecer este debate. Vamos falar sobre a transição da arte da antiguidade, que a gente passou aí basicamente a maior parte da aula discutindo, para a arte moderna, a arte contemporânea. Durante a Idade Média, houve pouco avanço na discussão sobre estética e sobre arte. Majoritariamente, os filósofos desta época acabaram por retomar algumas definições que haviam sido apregoadas lá na antiguidade, e é somente no mundo moderno que o conceito de belo passa a ser ressignificado. Ao observarmos, por exemplo, o quadro aqui do Picasso ao lado, intitulado Mulher Chorando, observamos que na arte contemporânea, a arte, ou belo, conquista o direito de agradar sem ter obrigatoriamente que satisfazer uma expectativa aristotélica, que corresponda, por exemplo, à imagem e a um modelo. A arte no mundo contemporâneo, como observado aqui na produção do Picasso, adquire uma nova significação. Ela não tem mais o compromisso em imitar a realidade, em traduzir simbolicamente alguma sabedoria, nem mesmo em provocar prazer ou satisfação. De certa maneira, é nessa direção que autores contemporâneos, como por exemplo Nietzsche, Heidegger, Merleau-Ponty e Derrida, conduzem suas reflexões ao colocar a questão da estética da seguinte maneira: em que medida a arte revela uma outra forma da verdade, cujo conteúdo e pensamento científico não é capaz de aprender? E ainda, em que medida não existe uma dimensão sensorial e afetiva na própria ciência e na filosofia? E isso não de uma forma meramente decorativa ou estilística, mas como pertencendo obrigatoriamente à própria estrutura do pensar. Vamos observar a obra de Edward Muybridge, que mostra aí estudos da locomoção, não é? Observamos aí um movimento de vários cavalos. A arte pode estar às vezes, muitas vezes, muito preparada, muito mais preparada do que a ciência para captar o devir e a fluidez do mundo. Pois o artista não quer manipular, mas sim habitar as coisas. O famoso quadro aqui ao lado comenta como a técnica em fotografia em série, mostrando todos os movimentos do galope de um cavalo, em diversos quadros, apesar de ser de grande realismo, não é capaz de capturar o movimento, por mais que ela se objetive a transmitir a nós, espectadores, este movimento. A chegada à contemporaneidade das discussões sobre arte. A estética, sob o ponto de vista de mera ciência da sensibilidade, chega ao seu fim no século XX e é progressivamente substituída por um discurso que conjuga racionalidade e afetividade de forma mais radical. Essa nova racionalidade é a mesma estética, mas agora será vista e compreendida não através de uma dicotomia tradicional, ou seja, de uma divisão tradicional entre senso e sensível, mas uma nova forma de entender a estética passará a ser defendida. Filósofos como Heidegger sugerem na obra Ser e Tempo que todo sentir já é, desde sempre, um sentir entendedor. Todo ver e ouvir já são ouvir compreendentes. Isto é, sempre ouvimos algo com sentido, seja uma motocicleta ou sinos de uma igreja. Para ouvir apenas ruído, sem significado, é preciso muita técnica e concentração. É importante frisar, nesse momento, que a recíproca também é válida, ou seja, todo pensamento já está, desde sempre, de alguma maneira, contaminado de algum sentimento, seja ele o amor, o ódio, a alegria, a tristeza, o entusiasmo, a admiração. E isso se aplica ao nosso entendimento do que vem a ser arte. Vamos a dois exemplos. Vamos a uma análise de caso, de tudo isso que a gente está construindo, do papel que a estética progressivamente adquire a partir do século XX, de conciliar o sentir, de conciliar a racionalidade e o sentimento em uma análise mais profunda. Veja,
O retrato do Papa Inocêncio X foi feito pelo pintor espanhol Diego Velázquez, em estilo detalhadamente realista. Toda a soberania e imponência de alguém que se sabe a autoridade máxima de seu tempo e se sente alçado acima dos problemas terrenos, vem à tona através de tons em vermelho e dourado. O quadro ao lado, não é? Observe, portanto, o estudo sobre o quadro de Velázquez feito pelo pintor irlandês contemporâneo Francis Bacon, em 1950. O amarelo dá ao trono a aparência de uma cadeira elétrica. O Papa grita e parece sentir dor. A feiura do seu rosto emerge como um sinal de que o Papa também é humano, falível e mortal. A obra de Francis Bacon não nega nem elogia a feiura do homem e do mundo, apenas deixa que ela se mostre. Esta concepção de belo, de feio, é uma concepção que nós vamos discutir agora ao pensar na solução kantiana sobre qual é o papel da arte, do gosto e das idealizações de beleza e feiura. Gente, o conceito de belo, o conceito de beleza, o conceito de estética são fundamentais para a nossa aula de hoje. E um impasse sobre o que é belo, sobre o que não é, sobre a finalidade da arte, vai ser muito bem colocado nas produções do filósofo Immanuel Kant. Kant vai dizer que o belo é aquilo que nos proporciona um tipo de prazer desinteressado e nos proporciona, através dos múltiplos sentidos que possuímos, não é? Os 5 sentidos básicos e de um sentido superior, algum tipo de prazer. Porque às vezes, quando uma mãe olha a foto do seu filho, julga a foto do seu filho a mais linda de todas. Porque quando você olha a foto do seu namorado, da sua namorada, em muitas circunstâncias, aquela foto lhe parece a mais bonita do mundo. Kant apresenta que a contemplação desinteressada é aquilo que nos leva ao entendimento do que pode ou não vir a ser belo. Belo é dar sentido a algo que, para nós, tem sentido. Isto é muitas vezes você observar uma selfie comum que você tira com um amigo muito precioso e que na prática é apenas um registro de um momento e dar um sentido mais profundo àquele objeto. Kant, portanto, está nos falando que os seres humanos possuem faculdades como a imaginação e o entendimento, e que a relação entre imaginar e entender forma uma harmonia que nos leva a compreender o que é belo. Querido aluno, querida aluna, a nossa aula está se encaminhando para o fim e antes eu queria trazer uma reflexão. Você se recorda que no início da aula eu te fiz um convite a viajar na filosofia? Pois bem, a trilha iniciada por esta aula quer ser, portanto, como a Ponte de Heráclito, que aparece aqui ao lado. Obra de René Magritte, que assim pode ser interpretada. Por causa das nuvens, a ponte parece inacabada ou até interrompida, mas o reflexo nas águas do rio indica que há ainda um caminho a ser percorrido para atravessar de uma margem a outra. Então, é a partir desse ponto, sem guias ou placas de sinalização, que a aventura realmente começa. As águas de um rio são uma antiga imagem para o fluxo da vida, segundo Heráclito, um dos primeiros filósofos da Grécia Antiga e que você provavelmente estudou, e que assim afirmava: não se pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Afinal, nem o rio, nem nós permanecemos sempre iguais. Espero que essa aula tenha servido como um start, como um despertar, como o início de uma trilha no campo da filosofia. E que possamos, em breve, estar juntos para dar continuidade às nossas reflexões. Esta aula é a aula de número 2 de Filosofia, parte 1, em que estamos discutindo a estética. A parte 2 discutirá a mercantilização da arte, da beleza e da estética na contemporaneidade. Eu agradeço a sua paciência, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima aula.